A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2 dos jovens, que tem como tema Davi, a excelência no servir. Muitas lições maravilhosas aprenderemos hoje aqui com Davi, um homem que foi grandemente usado nas mãos do Senhor. A Bíblia chega a dar testemunho, né? Um homem segundo o coração de Deus. Quando ele estava bem, né? Às vezes ele dava umas resbaladas, mas ele tem a vantagem que ele era humilde e voltava atrás, se arrependia e Deus renovava ele, né? A gente vê isso lá no Salmo 51, quando ele foi restaurado através daquela oração. Para Deus não retirar o espírito dele, refazer, devolver a alegria da salvação. Então Davi tinha essa vantagem. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Parabéns. Você está apoiando um canal sério de ensino da palavra de Deus. Em meio a tanta poluição que existe na internet, nós estamos aqui fazendo um trabalho sério e eu sempre convido pessoas sérias, pessoas do bem, para andarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus, divulgando o reino de Deus na internet. Se você se inscrever no meu canal, você me ajuda a fazer a obra missionária, porque temos projetos na obra missionária na África e também no Paraguai. Deixando o teu like nesse vídeo, você mesmo faz com que o YouTube evangelize mais pessoas na internet. Sabia disso? Quanto mais like estiver no vídeo, o próprio YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. Então, se você quer evangelizar na internet, deixa o like positivo nesse vídeo. Pastor Rodrigo, eu quero fazer o bacharel em teologia. Nós tivemos a nossa primeira turma de bacharéis livre em teologia. Você pode até ver a foto aí, foram mais de 70 alunos de quase todos os estados do Brasil. Nós ficamos muito alegres. Você pode também fazer teologia conosco e participar dessa formatura, onde você vai receber a sua foto com a beca, com o capelo. Eu vou ministrar a outorga de grau de bacharel em teologia sobre a tua vida e você vai enriquecer espiritualmente e ministerialmente. Dia 25 de abril, nós iremos fazer uma sexta-feira, 20 horas, o lançamento da nova turma para cursarem o bacharel livre em teologia. Então, é imperdível. Todos que estiverem na aula receberão uma condição especial. Você não pode perder, será imperdível mesmo. Então, 25 de abril, o QR Code está na tela, o link está na descrição desse vídeo, para você entrar no grupo da nova turma de bacharel livre em teologia. Nós vamos fazer o lançamento dessa nova turma dia 25 de abril. Então, é imperdível, ok? E nós vamos ter a nossa próxima formatura, já está marcado aqui, ó. Dia 31 de outubro vai ter a próxima formatura do Bacharel Livre em Teologia. 31 de outubro. Imperdível. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que sempre fazem comentários. Estamos indo, irmão, nos ajude. Reta final para alcançarmos 40 mil inscritos no nosso canal e eu quero sortear essas 3 Bíblias. Tem 3 Bíblias aqui. Quero mandar para casa dos irmãos. Então convide mais alguém para se inscrever no canal. E logo, logo você vai estar recebendo uma Bíblia na tua casa, se você for sorteado. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por poder aprender mais da tua palavra e pedimos a tua bênção. Abençoe os teus filhos no Brasil e no mundo, Senhor, que nos acompanham, que nos apoiam, que estão conosco. Seja glorificado nesta obra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Papel e caneta na mão. Texto principal, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Objetivos da lição: conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente, refletir a respeito da excelência de Deus em nós mediante sua presença, identificar a difícil missão do jovem cristão. Texto bíblico 1 Samuel 16, 19 a 23. Introdução. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Teve pecados? Teve. Como qualquer ser humano, sofre tentação, pode ceder ou não. Davi algumas cedeu, mas
se arrependia, Deus restaurava, e Davi foi um exemplo para todo o povo de Deus de amor e dedicação na obra de Deus. Primeira parte, um currículo notável para um serviço excelente, um pastor de ovelhas. Letra A e letra B. Antes de Davi ser convidado para o palácio, ele estava no campo. Tá? E aqui fica a mensagem, não existe palácio sem campo. Tá? 1 Samuel 17:34. Letra B. O amor que Davi demonstrou pelas ovelhas fez com que Deus o usasse para proteger Israel. Aí você pergunta, por que Deus escolheu Davi para proteger a nação? Porque ele deu prova lá no pouco, por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele deu prova lá no pouco, pastoreando as ovelhas, enfrentou leão, matou, enfrentou o urso, matou, protegia as ovelhas do seu pai. E aí Deus, não, é um coração assim que eu quero que seja colocado sobre o meu povo. E aí Deus escolheu ele lá. E outra coisa, irmão, Deus não chama ninguém para a sua obra que esteja ocioso. Me perdoe a expressão, Deus não chama pessoas preguiçosas para fazer a obra. Tem gente que é preguiçoso, não quer trabalhar, não se esforça. Eu me lembro quando Deus me chamou para fazer a obra, eu trabalhei 9 anos num depósito de gás. Descarregava bujão de gás, 1.200 bujão na mão, um por um, muitas vezes fazendo consagração, jejuando, pedindo para Deus misericórdia. E ali buscando, Deus foi abençoando, foi honrando, e Deus dando graça, administrando. Logo depois a gente montou um negócio próprio. Eu já estava trabalhando há 5 anos como empresário e trabalhando, atendia a execução das obras, eu trabalhava com impermeabilização aqui em Lages. Então levava os funcionários para a obra, materiais, etc. Vistoriava a execução das obras para lá e para cá. O pastor Roberto, que era meu sócio, sempre abrindo frentes de trabalho, sentando com clientes, etc. Cuidando da administração financeira. E nós lá e cá. Um dia o meu pastor me liga, quero te chamar e te separar para a obra. Trabalhando. Mas lá, voluntário, atendendo igrejas. Né? Eu e o Roberto éramos sócios, nós tínhamos uma empresa, o pastor Roberto pastoreando a congregação e eu pastoreando do outro lado. Era assim. Pastoreando. Quando eu fui chamado para fazer a obra, eu estava pastoreando já a minha 3ª congregação. Quando o pastor me chamou, quero te separar para fazer a obra. Trabalhando no secular, voluntário, atendendo a igreja como dirigente, e o pastor. É esse amor que você vê, irmãos. Deus olha o coração das pessoas, olha, tem amor na minha obra, tem dedicação, faz voluntariamente por amor à obra. Eu vou investir nessa pessoa. Aí Deus chama. Eu estava participando de um congresso de missões aqui na minha cidade, e o pastor Lira, ele é irmão do Flávio Lira, ele me entregou uma mensagem assim: investi na tua vida e não te perco para ninguém. Te chamei, investi na tua vida e não te perco para ninguém. Mas por que Deus chama e investe? Porque a pessoa tem que dar prova de amor a Deus, tem que ser fiel no pouco. Davi deu essa prova e foi grandemente usado. Por que eu estou dizendo isso? Hoje tem muitas pessoas que querem ser chamados por Deus, mas eles não dão prova de fidelidade no pouco. Eles não colocam o coração na obra, longe dos holofotes de todo mundo. Um dia alguém falou assim para mim: eu queria receber a honra que você recebe diante de muita gente. Eu falei, esse é o problema de muita gente. Quer receber o que a gente recebe no público, mas não quer fazer o que a gente faz escondido, sozinho, sempre fez. Com Deus, vida com Deus, trabalhando com Deus, amando a obra de Deus, colocando o coração no reino. As pessoas querem o que a gente recebe no público, mas vida com Deus, fazer o que a gente faz sozinho com Deus, no anonimato, não querem. Então não dá certo, irmãos. Deus sempre vai chamar quem está com o coração na obra, ativo e ocupado. O ocioso dificilmente vai ser chamado para fazer a obra. Corajoso e destemido. Letra A e letra B. Por 40 dias o povo de Deus estava sendo afrontado pelo gigante filisteu. Está lá em 1 Samuel 17:16. E ninguém ousou enfrentá-lo. Somente Davi teve coragem para enfrentar o gigante. E por quê?
porque Davi via pela fé o Senhor dos exércitos com ele. Ele via que o Senhor, que Golias era muito menor do que o Senhor que estava com ele. Confere lá 1 Samuel 17, 37, 45. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor. O Senhor está comigo. E a Bíblia dá testemunho, o Senhor era com ele. Então ele via muito mais a presença do Senhor com ele do que o tamanho e a estatura de Golias. É aquela visão de Eliseu, irmãos, é a mesma visão. Nós temos até hoje, tá? Pela fé, pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem essa visão. Eliseu, Senhor, abre os olhos do moço. E aí ele viu que maior é o exército que estava com Eliseu do que o exército dos sírios que estava lá embaixo. Então, meus irmãos, quem tem saúde espiritual tem uma fé viva, tem uma visão ampla. Você tem que ampliar a tua visão. Você é filho de Deus? Não é filho de Deus? Sou filho de Deus. Então amplia a tua visão. Levantai as vossas cabeças, levantai os olhos e vede. Nós temos que ter a visão ampliada, irmãos. Quer saber como é que Deus olha para as coisas? Ele olhou para a barriga de Rebeca, para o ventre de Rebeca, ele não viu duas crianças ali. Ele olhou e disse para ela: tem duas nações no teu ventre. Olha a visão de Deus, irmãos. Uma visão ampla. O crente tem que ter visão ampla. Ver o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é poderoso. Tem aquela frase popular, né, que todo mundo fala aí: não diga que você tem um grande problema, mas diga para o teu problema que você tem um grande Deus. E é uma verdade. Você tem que ter essa fé para confiar que o Senhor dos Exércitos anda contigo. Letra B. Por que Deus? Porque Deus... Rodrigo, por que a gente tem essa fé grande? Por que Davi, ele via o Senhor com ele e venceu? Por causa disso aqui, Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Paulo diz para Timóteo: nós recebemos espírito de fortaleza, Timóteo. Fortaleza impenetrável, impossível de derrubar. É o Espírito Santo em nós e devemos ampliar a nossa visão, ser corajoso e destemido. 3. O músico excelente. Letra A e letra B. Davi escreveu 73 salmos e era um músico admirável. Confere lá 1 Samuel 16:18. Foi dado testemunho que ele era um músico, um bom músico. Chamaram ele para aliviar o rei ainda. Letra B. Eis alguns exemplos em meio a episódios marcantes, como as perseguições de Saul. Confere lá o Salmo 34, 56, 59, 142, que retrata o contexto da perseguição sofrida por Saul. Celebrando a fidelidade de Deus, Salmo 18. Todo salmo tem uma história, irmãos, é lindo você ler. O salmo fala do cotidiano da vida das pessoas do mundo antigo. Os livros sapienciais, né? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. É o dia a dia das pessoas. Eles cantavam e escreviam o dia a dia deles. Então você vai ver o dia a dia deles maravilhoso, quando eles falam do que Deus fazia com eles e por eles. O Salmo 51, quando Davi se arrepende do seu pecado. Em momentos de grandes provas, Salmo 52, 54, 57, 63. Davi escreveu também salmos messiânicos, olha só, falando da glória, da dignidade do Filho do homem. Também o Salmo 8, fazendo referência à ressurreição de Cristo, Salmo 16, abordando os sofrimentos de Cristo na crucificação, Salmo 22. Então, tudo isso aqui é cântico. Salmo é canto. E eles cantavam o agir de Deus, as manifestações de Deus, acompanhando eles no dia a dia. Sensacional. Davi realmente demonstrou grande intimidade com Deus. E, irmãos, tire tempo de qualidade para falar com Deus a sós em oração. Os crentes hoje em dia estão confundindo uma coisa e isso está comprometendo a manifestação do poder na vida dos crentes. A manifestação do agir poderoso. Deus não quer que você só busque Ele. A Bíblia é clara, vários textos. 1 Crônicas 16 e 11, Salmo 55 e 4. Aliás, Isaías, 55 e 6. O buscai ao Senhor e buscar o Salmo 105 e 4. Esse aqui vale a pena a gente ler.
Salmo 105:4. Olha o que diz o texto. Deus não quer que você busque só a face do Senhor, Deus quer que você busque o poder do Senhor. Busquem ao Senhor e o seu poder. Tem muita gente que não está tendo mais experiência com o poder de Deus. 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas 16:11. Busquem ao Senhor e a sua força, o seu poder. Deus quer nos dar experiências tremendas com o seu poder. Mas muitos crentes nos dias de hoje estão confundindo uma coisa muito séria. O quê? Comunhão com Deus é uma coisa. Intimidade com Deus é outra coisa. É diferente, pastor Rodrigo? É diferente. Comunhão com Deus, você assegura a tua salvação. Aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, tem comunhão com Deus, o Espírito Santo vem e habita. Tem comunhão com Deus, não vai perder a salvação. Mas não tem intimidade com Deus para orar e ver os milagres acontecendo. Não se manifesta o poder de Deus só se manifesta tendo intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, irmãos, ela se adquire através de você ter momentos a sós com Deus, de qualidade. Momentos a sós com Deus. E o melhor momento para ficar sós com Deus é quando você tira um tempo para oração. Vai falar com Deus e buscar intimidade com Deus, buscar a face do Senhor e o seu poder. Não, Rodrigo, mas eu penso em Deus o dia inteiro. Eu converso com Deus em espírito o dia inteiro. Isso não te dá intimidade com Deus. Isso mantém a tua comunhão com Deus, mas não te dá intimidade. Contra fato não existe argumento. Por que muitos estão pedindo e não estão recebendo? Por que o poder não se manifesta? Por que os milagres não acontecem? Porque o povo está mantendo comunhão com Deus, mas não tem intimidade com Deus. E por quê? Porque não estão orando mais. Não tiram mais tempo de qualidade com Deus em oração. Tem gente que até acha que isso nem precisa mais. E esse é o grande problema. Davi buscava ter tempo a sós de qualidade com Deus. Os profetas viviam retirados. Jesus se retirava para orar. Ele mesmo disse, entra no teu quarto e vai falar com Deus. Então, quer intimidade com Deus? Quer poder de Deus como o poder de Deus se manifestava? Ajudando Davi a derrotar um leão, um urso, gigantes, quantas batalhas? Ajudando os profetas? Busque intimidade com Deus na oração. Satanás quer tirar isso da igreja. Satanás está semeando por aí que não. Pensa em Deus o dia inteiro e você tem intimidade com Deus. Não. Converse com Deus em pensamento o dia inteiro e você tem intimidade com Deus. Não, não é assim. Você conversa com um monte de gente na rua e não tem intimidade com ninguém. Intimidade é outra coisa, irmãos. Então não vamos deixar o inimigo confundir as coisas. Vamos buscar a Deus como Davi buscava. A excelência de Deus em nós mediante a sua presença. Aleluia. Primeiro tópico, a presença de Deus em nossas vidas. Letra A e letra B. Em todos os salmos que Davi escreveu, percebemos o quanto ele amava buscar a presença de Deus. Salmo 63:1, a minha alma tem sede de ti. É isso que Deus quer ver nos dias de hoje, as pessoas tirando tempo de qualidade com Deus. De qualidade. Você acha que tudo isso que Davi escreveu, irmãos, ele não buscava em oração a presença de Deus, só ele e Deus? Tudo que você faz é resultado do que você recebe a sós com Deus. Guarde isso. Quer fazer mais? Tenha mais tempo a sós com Deus. Quer ampliar mais? Tenha mais tempo a sós com Deus. Quer avançar muito mais? Tenha mais tempo a sós com Deus. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus faz acepção de atitudes para abençoar. Então tire tempo, como Davi tirava, para buscar o Senhor, mostrando sede pela face do Senhor. Letra B. Davi amava tanto a presença de Deus que as pessoas em seu redor sabiam que Deus era com ele. Conforme 1 Samuel 16:18. Ame a presença de Deus, tire tempo de qualidade a sós com Deus. Deus fará tanta coisa por você que as pessoas vão dizer, Deus é com ele. Simples assim. 2. O cristão e a sua espiritualidade. Letra A e letra B. Agora, na dispensação da graça, temos o Espírito Santo derramado em nossos corações e temos mais condições de termos uma vida espiritual muito mais
abundante. Confere Romanos 5:5 e veja que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. No Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo era sob medida. Sob medida. E hoje não é sob medida. Hoje é derramado. Letra B. Tanto Davi como Jesus e os apóstolos ensinaram sobre mantermos a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Mantermos a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, o cristão e a sua espiritualidade, tome o cuidado, o mesmo cuidado dos homens de Deus no Antigo Testamento, também da igreja primitiva, de manter comunhão e intimidade. Comunhão pela obediência. O Espírito Santo estando em nós faz a ligação, mantemos a comunhão e somos um com Deus. João 17:21, que todos sejam um. Mas intimidade, irmãos, é você ter aquela ousadia, aquela autoridade de poder usar a oração eficaz. E quando você orar em nome de Jesus, as situações são mudadas pelo poder de Deus que se manifesta através das nossas vidas. Esse poder que acompanhou Davi para matar o leão, o urso, você acha que ele matou com as forças dele, com a agilidade dele, de operar aquela funda? Golias também, você acha que não foi Deus que dirigiu, que deu a força para ele, para usar aquela funda? Foi Deus. Então, irmãos, é o poder de Deus. E hoje o poder de Deus quer se manifestar na nossa vida. Buscai ao Senhor e o seu poder. Jesus mesmo diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis a virtude do Espírito, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas. Então ele quer que a gente receba poder. Mas, para receber poder, além de manter a comunhão, a obediência com o Espírito, mantenha intimidade com Deus através de buscar a Deus com tempo de qualidade na oração. 3. Conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo é o nosso grande ajudador. Assim como ele esteve com Davi, hoje, de forma abundante e plena, está com a igreja e lhe ajuda em todas as situações. Confere lá 1 Samuel 16:13. Ele esteve com Davi. Letra B. Jesus deixou claro que enviaria o Consolador para nos ajudar e estar conosco. Confere João 14:26 e também João 16:13. Então vamos, já que temos toda essa ajuda do Espírito Santo, irmãos, vamos valorizar isso. Vamos manter a comunhão com Ele, a intimidade com Ele e andar. Paulo disse aos Gálatas, se vivemos no Espírito, capítulo 5, andamos também em Espírito. O que significa andar em Espírito? Significa que tem duas palavras, uma que denota o aspecto físico, literal e natural, outra que denota o aspecto espiritual. Andar no Espírito. Andar envolve as ações, aspecto literal. O Espírito é a vontade do Espírito Santo. Então significa que andar no Espírito significa eu devo me envolver com as práticas que agradam o Espírito Santo. O que agrada o Espírito Santo? Leia a Bíblia, tire tempo para orar e falar com Deus, vai na igreja, cultuar a Deus, aprender aos pés dos mestres, que é assim que a igreja é edificada, senão não tem a edificação que Deus espera. Aprender na igreja, ouvir a palavra de Deus, se envolva com a obra social, se envolva com a salvação das almas, se envolva com a evangelização, se envolva com o discipulado, se envolva com a obra missionária, se envolva com a obra do louvor, recepção, se envolva com as crianças, com os jovens, se envolva na obra, ande no Espírito, se envolva com as práticas que agradam o Espírito Santo. E você vai estar sendo conduzido pelo Espírito. 3. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Temos duas grandes missões aqui, né? Vamos aprender aqui. Um rei atormentado. Primeiro, um aspecto negativo aqui do que pode acontecer na vida de um crente. Letra A, letra B. Saul começou bem seu ministério, mas terminou mal. Confere lá 1 Samuel 16:1. O próprio Deus está perdendo tempo com Saul, Samuel. Eu já rejeitei. Olha que triste. Tem que ter muito temor, irmãos. Pode acontecer com qualquer pessoa que brincar com Deus e desobedecer a Deus. Letra B. Todo aquele que desobedecer a Deus e não desejar andar em sua presença, perderá a proteção do Senhor e ficará à mercê dos ataques malignos. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e da parte de Deus, isso significa que Deus permitia, um espírito maligno atormentava Saul. Isso vai acontecer com qualquer pessoa que entristecer a Deus e perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ficará à mercê dos ataques do maligno. Então,
um exemplo negativo aqui, que nós temos que redobrar nossa atenção e jamais viver esse tipo de situação. 2. Um reino em apuros, letra A e letra B. Quando o justo governa, o povo se alegra. Provérbios 29, 2. Letra B. Visto que Saul estava fora da direção de Deus, todo o povo foi colocado em apuros e em risco de escravidão. Confere 1 Samuel 17, 8 e 9. 40 dias o filisteu provocando e havia um acordo. Ache um guerreiro do vosso povo para lutar com Golias. Quem perder se tornará escravo do povo vencedor. Então o povo estava com o coração na mão, com muito medo. Por quê? Porque a desobediência de um líder colocou todo o povo em risco. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Qualquer departamento, qualquer igreja, e as bênçãos dependem muito da condição espiritual do líder. O próprio Oséias falou, né? Por isso, assim como é o povo, é o sacerdote. Então, se for um homem de Deus abençoado, o povo vai ser abençoado. Mas se for um homem maligno, muitas coisas ruins poderão acontecer com todo o povo. Pedir graça para Deus. Qual a nossa difícil missão? Nos dias atuais temos duas grandes missões. Primeiro, ser diferente do mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Confere Mateus 5, 13 e 14. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. E Tiago 4 e 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que constitui-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, está na Bíblia. 2. Então, o primeiro desafio, ser diferente do mundo, irmãos. Ser diferente, nós somos a igreja, coluna da verdade. Se nós não formos diferentes, quando que as pessoas sentirão necessidade de mudar e entenderão que existe um Deus santo? Nunca. Nós temos que ser diferentes. As pessoas ficam olhando, por que essa pessoa é diferente? Por que ela anda assim? Por que ela fala desse jeito? Por que não fala qualquer coisa? Por que não frequenta qualquer lugar? Isso fará eles entender. Existe um Deus que é santo. Isso é santificar a Deus. Deus já é santo, não é para eu santificar a Deus. Então, quando a Bíblia diz santificar a Deus, é mostrar para as pessoas que existe um Deus santo. Então, temos que ser diferentes. Primeiro desafio. 2. Anunciar as boas novas em um mundo de incredulidade. É o segundo desafio. Conforme Atos 1 e 8, ser-me-eis testemunhas. Ah, mas o mundo não quer, mas eu tenho que testemunhar. A Bíblia não manda eu converter todo mundo. A Bíblia manda eu mostrar, existe um Deus que quer salvar, filho. Existe um Deus que quer livrar. Existe um Deus bondoso, existe um reino prometido. É testemunhar. Marcos 16 e 15, 1 João 5 e 19. Essa é a nossa grande missão. Ser diferente do mundo, vencer o mundo, inclusive, a Bíblia diz, a nossa fé vence o mundo. E também testemunhar ao mundo acerca das boas novas da salvação em Cristo. E a nossa conclusão, Davi possuía um currículo admirável. Um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado. Características que despertam o interesse de muitos recrutadores. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo. O Senhor era com ele. Sem Deus nada poderemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. Aleluia! Nós chegamos ao final da nossa lição de número 2. Você pode adquirir os slides, o link está na descrição do vídeo. Dar aula com esses slides te proporciona duas coisas. Você aprende mais e ensina melhor. Mais de 2.000 alunos estão usando os nossos slides e provando o crescimento dos seus ministérios. Então, adquira, invista no teu ministério, cabe no bolso de todo mundo e você vai ter aí um material pedagógico excelente para edificar os teus alunos. E também, lembrando, dia 25, lançamento da segunda turma do Bacharel Livre de Teologia. Você deseja fazer? Vou deixar aqui no final desse vídeo os alunos que se formaram para você conhecer o que você vai receber também. Ali o nosso cartão, vestido com a beca, o capelo, uma homenagem à cidade, tudo certinho. E você vai receber também essa bênção para ter na tua casa e, acima de tudo,
esse grau com as bênçãos espirituais e toda a autoridade para você executar teu ministério com mais graça e prosperidade. Depois da oração, você vai ficar acompanhando os irmãos que fizeram a formatura. É um videozinho curto e você vai glorificar a Deus por isso e vai desejar. O link está na descrição do vídeo, o QR Code está na tela. Nós temos um grupo especial da nova turma do Bacharel Livre em Teologia. Você pode ficar lá aguardando a nossa grande aula, dia 25, lançamento da segunda turma do Bacharel em Teologia. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem abençoado o teu povo ao longo dos séculos. Davi, teu servo, que deixou grandes exemplos do amor, da abnegação que teve pelo Senhor, e isto serve de exemplo para nós. Também desejamos, Pai, te amar e te buscar como Davi te amou e te buscou. Que a unção, Pai, que a graça que o Senhor concedeu a Davi seja derramado também aos nossos corações, para que possamos amar a tua presença, amar a tua vinda, amar o teu poder, tirar tempo para fortalecer a intimidade da nossa alma contigo, ser usado poderosamente nas tuas mãos. Abençoe cada filho teu para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço, fique na paz. Acompanhe os irmãos que se formaram, vai ser uma bênção para você. Deus abençoe. Adenilton Ribeiro de Oliveira Alves, Jundiaí, São Paulo. Adriano Severino da Silva, Natal, Rio Grande do Norte. Aldenira Ferreira Barbosa, Pracuúba, Amapá. Alexander Gonçalves do Pilar, Curitiba, Paraná. Ana Célia Batista Xavier de Couto, Natal, Rio Grande do Norte. Antônio João dos Santos, Caaporã, Paraíba. Aparecido Vieira de Castro, Campos de Julho, Mato Grosso. Benedito Marques Queiroz, Hortolândia, São Paulo. Carlos Gomes Ponce de Leon, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Charles Batista de Barros, Senador Pompeu, Ceará. Cícero Manuel Daú, Maceió, Alagoas. Daniel Pinheiro, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Décio de Carli, Paracaí, São Paulo. Dejian Martins, Timóteo, Minas Gerais. Edenilson Lemos de Oliveira, Itaboraí, Rio de Janeiro. Edna Cristina Santos Oliveira, Camaçari, Bahia. Eliezer Silva dos Santos, São Paulo, São Paulo. Erickson dos Santos Portela, Teresina, Piauí. Fábio Pontes Moura da Silva, São Paulo. Fernando Matos Cunha, Belém, Pará. Francinaldo Silva, Pará. Francisco de Assis Freire, Rio Grande do Norte. Gildete Ribeiro Lima, Reserva do Cabaçal, Mato Grosso. Gilson Soares de Souza, Recife, Pernambuco. Guanair Manuel da Silva, São Paulo, São Paulo. Gustavo Antônio Custódio da Silva, São Paulo. Eliones Alves Barroso, Palmas, Tocantins. Israel Rodrigues Mendes, Minas Gerais. Janeide Silva da Silva, Brejó de Areia, Maranhão. Jane Gleise Mesquita da Silva, Nova Ipixuna, Pará. João Francisco Damasceno, Uberaba, Minas Gerais. João Jackson Moisés Gomes, Cacoal, Rondônia. João Pereira da Rocha, Santa Catarina. Jonathan Gabriel da Silva Santos, Maceió, Alagoas. Johnny Roland Silva, São Bernardo do Campo, São Paulo. Jomar Firmino de Oliveira, Umbuzeiro, Paraíba. Jonatas Vieira Coelho, Manaus, Amazonas. Jorge Rodolfo Dias, Ibiá, Minas Gerais. José Alessir Alves, Maravilha, Santa Catarina. José Alex Godoy, Lages, Santa Catarina. José Derco Santiago, Alhandra, Paraíba. José Fernando Barroso Cunha, Paracominas, Pará.
José Martins da Silva, Passo do Lumiar, Maranhão. Josias Fernandes Lima, Minas Gerais. Leandro da Costa Firmino, Maranhão. Luiz Pedro Joaquim dos Santos, Alagoas. Manuel Messias Pedro da Silva, Palmeira dos Índios, Alagoas. Marcílio Alves Gomes, Santos, São Paulo. Maria Aparecida do Nascimento Reis, Bahia. Maria de Lourdes Silva de Castro, Iraucuba, Ceará. Marlene Doreto Ribeiro, São Paulo, São Paulo. Marli Pereira Pinto, Goiânia, Goiás. Nádia Nascimento, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Nailza da Silva Pinto, Andorinha, Bahia. Neide Lucas de Souza II, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Nilton Ferreira Barbosa Filho, Pracuúba, Amapá. Paulo Miquéia, São Paulo. Raquel Batista da Silva, Serra, Espírito Santo. Rivail Machado, Sorocaba, São Paulo. Rogério dos Santos Mendes, Tomé Açu, Pará. Romildo Severiano de Santana, São Paulo. Roseane Araújo Pereira, Maranhão. Rosineide Nunes Lima Alves, Luisiana, Goiás. Salatiel Vieira da Silva, Mineiros, Goiás. Saulo de Souza, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sérgio Luiz da Silva Cordeiro, Rio de Janeiro. Severino Tadeu Marcante, São Domingos, Santa Catarina. Stefferson da Silva Batista, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Terezinha de Lara Andrade, Piraquara, Paraná. Tiago Luciano Alves Baia, São Paulo, São Paulo. Valdemir Gonçalves, Santa Bárbara, do Oeste, São Paulo. Valdez Sanches da Costa, Arniqueira, Distrito Federal. Washington Moreira da Silva, Cuiabá, Mato Grosso.